não dá pra comparar, né? O Tevez já tá milionário, ganha dinheiro desde os 20 anos, aí ele pode voltar pro Boca a hora que ele quiser. Esse assunto de que comemorar gol com um ex-clube, no caso no domingo com o Corinthians, chega a irritar o próprio jogador, porque a gente vê diversas, né, muitos torcedores viram o próprio treinador, né, da equipe quando um jogador faz um gol contra o ex-clube. Esse assunto acaba incomodando também um pouco o jogador, da insistência de sempre falar de comemorar ou não contra um ex-clube? Não, acho que é notícia, né, então. Tudo que é notícia, as pessoas tocam no assunto. Acho que, como eu falei aqui no começo, você nunca vai agradar todo mundo. Quando você comemora demais é porque você é mala. Quando você não comemora é porque você não tem respeito. Acho que a história por não ter comemorado o gol, pela história que eu tenho lá no Flamengo, e por eu ter recebido uma ligação antes do jogo, uma pessoa a qual eu admiro, confio muito, que pediu pra mim, e ele é muito mais corintiano que eu, ele que me ensinou o que é ser Corinthians, e pediu pra que eu não comemorasse o gol, foi por isso. Agora, falando no próximo jogo, diante da equipe do Atlético Mineiro, a importância desse jogo, uma vitória. Quem é? Não sei, é o pai dele. Dizem, pai dele, não sei, poderia ser um Ronaldo Fenômeno que veio na minha cabeça. Renato, eu também, se tivesse comemorado, também tranquilo. Eu acho que, na verdade, isso só virou meio que assunto, tô perguntando pra ele hoje, ainda na coletiva, porque a gente ficou ouvindo durante semanas que o Flamengo tinha interesse no Elias, ele ficou até de fora de 1 ou 2 jogos por causa disso, a gente sabe. E, gente, ele jogou no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, na minha opinião, o grande responsável pelo título, naquele momento lá com o Jaime. Qual o problema, se não quer comemorar? Ele fez a parte dele, fez o gol que o Wagner Love deveria ter feito e quem fez foi ele. Mas de verdade eu não vejo problema nenhum não. Se tivesse comemorado também, legal, a alegria maior do futebol é o gol. Não comemorou por uma questão de respeito também com o Flamengo, pela história que ele teve lá, pelas repercussões que deram antes de ele ir para a Copa América, que poderia ir pro Flamengo. Acho que é uma bobagem você dar ênfase a uma situação como essa. Ainda mais um jogador que vive um bom momento, né? Voltou a viver um bom momento, que é o Elias. Acho que é uma bobagem essa questão de comemorar ou não comemorar. Agora que jogasse, imagina, o Corinthians em casa é basicamente imbatível, mas o Atlético Mineiro é o principal visitante a conquistar pontos, não é? Conquista muitos pontos fora de casa. Imagina o seguinte, Jadson hoje tem se destacado muito no Corinthians, está suspenso, o Galo basicamente completo. O Cássio pode ser que não jogue. Pode também, ser, é dúvida. Mas eu acho que a posição do Cássio está bem segura com a entrada do Walter. Então, concordo. eu acho que ele é um bom goleiro. Eu acho que nesse sentido de posição que não vai sentir muito não. O Jadson, o Tite tem algumas opções, ele até ficou ali o Rio, enfim. Eu acho que para ter um pouco mais de segurança ele vai colocar o Walter no meio de campo e adiantar um pouquinho mais o Elias. Com essa facilidade que o Elias tem de chegar na área, também um bom passe, eu acho que ele vai fortalecer um pouco mais o meio de campo, porque o Bruno Henrique também é um jogador, se o Ralf jogando também vai ter a liberdade de sair um pouco mais. Eu acho que a primeira opção do Tite vai ser essa, fortalecer um pouquinho mais a marcação no meio de campo, porque o Atlético Mineiro é um time forte também no meio de campo e sai também forte no contra-ataque. Então eu acho que o Tite vai fortalecer mais esse setor. E as únicas 2 derrotas do Atlético no campeonato, uma em casa, no clássico contra o Cruzeiro, e a outra na Arena da Baixada, perdeu de 1 a 0, gol do Douglas Coutinho. E eu pergunto pra você, e aí? Quem é o favorito para esse jogo? O líder ou um Corinthians que voltou a se fortalecer? Então, é lógico que você tem assim, eu vou falar pelo fator casa, então o fator torcida também, eu acho que o Corinthians é favorito para esse duelo, porque joga em casa, tem o seu apoio da sua torcida, e pra mim vai dar um empate com gols. A gente tá falando de G4, agora imagina lá embaixo, no Z4, a situação tá terrível, e o Vasco da Gama, que até quando o Celso Roth assumiu, respirou um pouquinho, continua mal no campeonato e não foi poupado, os protestos aconteceram. 3 derrotas consecutivas e a penúltima posição na tabela. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro não está nada fácil. O time sofreu 7 gols e não marcou nenhum nesses últimos jogos. E por conta dessa crise, o clima em São Januário está cada vez mais quente. Ontem, muitos torcedores foram até o local para protestar e conseguiram invadir o clube. Vai de um cadeirão, cara.
Segundo os próprios torcedores, a conversa com os jogadores foi tranquila e em clima de apoio. O papo foi apoio, né? Apoio que eles podem contar com a gente e a gente também quer poder contato com eles. E que a gente está junto deles e a gente protesta, critica, mas a gente quer o melhor pro Vasco e assim vai ser até o final do campeonato. Do outro lado, os atletas preferiram não comentar a ação dos fãs e focar apenas nas próximas partidas. O torcedor tem o direito todo a se expressar. A gente tem que se focar no que é futebol, no que é disputado, que é o que está faltando para a gente muito sente disso. A gente está com muita dor, mas o que temos agora é de fechar a boca, de trabalhar muito e muito mesmo e tentar obter esse resultado, né, como para começar a respirar. O Vasco volta a campo amanhã pela Copa do Brasil contra o América de Natal, tentando afastar a crise. E aí, Denilson, tem efeito? Isso faz com que o jogador tenha mais medo ou que ele se motive e fale, não, chega, vamos mudar a situação? Porque o protesto, só para deixar claro, gente, não foi só para os jogadores, mas para a comissão técnica, para a diretoria, para todo mundo. Sobrou para todo mundo, né, Renata? Faz até parte, infelizmente, faz parte da cultura do futebol. Torcedores invadiram o centro de treinamentos para cobrar os seus jogadores, por causa do resultado que não chega. O Vasco, você perguntou se dá medo ou não, se serve ou não. O Vasco é um time de jogadores experientes, né? Eu acho que é uma cobrança que vai despertar, logicamente, um pouco da raiva dos jogadores e pode servir como incentivo. Não concordo com esse tipo de protesto. Não acho legal se invadir o centro de treinamento e cobrar os jogadores. No estádio você pode vaiar, você pode cobrar, você pode fazer o que você quiser. No centro de treinamento, que é o seu local de trabalho, onde você tem que corrigir os erros, você ser cobrado. E aí uma outra questão, né? Invadir, mas também com uma facilidade, né? Eu acho meio estranho isso, mas tudo bem, mas o Vasco não faz Porque sentido. 3 jogadores receberam esse grupo aí. O Andrezinho acabou de chegar, já tá com essa responsabilidade aí. O Guinha Azul acho que é um cara que até pode receber mesmo pelo currículo que tem, pela personalidade que tem. E o Rodrigo Zagueiro, que é um dos porta-vozes dessa equipe do Vasco. A situação do Vasco está super delicada na competição, zona de rebaixamento, precisamos sair dessa situação. Não sei até que ponto esse tipo de cobrança é favorável para o time. Agora falar um pouquinho do Cruzeiro que venceu na última rodada, sempre bom, não é? Venceu o Goiás por 1-0, mas o Cruzeiro está interessado nas compras para melhorar o elenco. Com 16 pontos em 13 rodadas, o atual bicampeão Cruzeiro está apenas na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. E os torcedores não parecem satisfeitos com o elenco da Raposa. Esse time que tá aí não vai lá pra ganhar nada não. Realmente o time está fraco. Para tentar melhorar o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube promete contratar. 2 jogadores conhecidos estariam chegando ao time. O meia Cícero, atualmente emprestado pelo Fluminense para o Algarrafa do Catar, já teria acertado o contrato com o Cruzeiro. Em troca, o tricolor carioca receberia o atacante Elber, emprestado pela Raposa ao Sport. A chegada do jogador, que tem passagens por clubes como São Paulo e Santos, está longe de ser unanimidade entre os interesses. O Cruzeiro devia vir buscar profundo um camisa 10 de ofício mesmo. Tem um toque de bola muito bom. Eu acho que seria muito importante hoje a vinda dele para o Cruzeiro. Campeão da Tríplice Coroa com o próprio Cruzeiro em 2003, o volante Felipe Melo estaria muito próximo de retornar à toga da Raposa. O jogador de 32 anos já vestiu outras camisas de peso, como a da Juventus, da Itália e da seleção brasileira. Atualmente, ele está no Galatasaray da Turquia e seria liberado sem custos. Não sei se ele seria, a solução também do problema ali na cabeça de área. Mas deveria, eu acho que ele vai boa raça nesse time. Tá bem fraco aí no meio do campo aí. Resta saber se Cícero e Felipe Melo chegam ao clube e convencem os mais desconfiados. Será, o mercado está agitado mesmo. Agora, o humor aqui no Jogo Aberto, com o futebol, tudo misturado.